Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa. Na nossa aula de hoje falaremos sobre profissões, profissões do passado e também profissões atuais. Vamos lá? Eu trouxe algumas, vamos começar falando primeiro das profissões do passado, que não existem mais e elas são bastante curiosas, acredito que vocês vão gostar. Começando então pelo milkman, é o cara do leite. Vocês já devem ter visto em filmes que nas casas ficavam aquelas garrafas de leite na porta, ou em desenho animado também. Então, existia, é uma profissão que realmente existiu no passado, e o homem do leite, o milkman, passava, ele recolhia as garrafas vazias, né, e colocava as garrafas cheias bem cedo de manhã. Então, esse era o milkman, o homem do leite, tá? Isso aconteceu por volta dos anos de 1950, certo? Uma outra profissão também bastante interessante, que não existe mais, é elevator operator, é o operador ou a operadora de elevador. O próprio nome já é bem sugestivo. Era uma pessoa que operava. Ela apertava lá os botões, os comandos, para que o elevador subisse ou descesse, abria e fechava as portas, que no começo não eram automáticas como as de hoje, e também controlava, era uma pessoa que controlava a quantidade de indivíduos que entrava no elevador. Então, esta era a profissão Elevator Operator, operador de elevador. Na sequência, nós temos o chimney sweep, o limpador de chaminés, certo? Foi uma profissão que durou muitos anos, porque as pessoas usavam chaminés, não aqui no Brasil, claro, mas nos continentes mais antigos, como na Europa, por exemplo. Usavam as chaminés, né, não existiam os aquecedores e nem os fogões como nós conhecemos hoje. Então, era uma profissão necessária. Eles iam de porta em porta e faziam a limpeza das chaminés com esse equipamento que vocês veem aí na imagem. Em inglês, era o chamado de chimney sweep. Em português, limpador de chaminé. Uma outra é computer. Em português, traduzindo literalmente, seria computador. Mas eram principalmente mulheres, como a gente vê na imagem, que trabalhavam fazendo cálculos, trabalhando com números, e até que a tecnologia se tornasse como nós a conhecemos hoje, essas pessoas, né, essa profissão era necessária, elas faziam os cálculos que hoje as máquinas fazem. Algo também bastante interessante, que talvez vocês já tenham visto em algum filme, é o switchboard operator, que é a pessoa que trocava a linha, um operador ou uma operadora que fazia a troca da linha do telefone. Hoje a gente disca e vai direto para quem a gente quer falar. Mas há algumas décadas atrás, quando o telefone foi inventado, era necessário que a gente ligasse para a central e lá da central o operador transferia a nossa ligação para quem a gente queria falar. Então, a partir dos anos 80, e essa profissão acabou desaparecendo, né? Com o surgimento aí dos celulares e do telefone mesmo, mais moderno. Uma outra profissão era o Iceman, o homem do gelo. O que ele fazia, o Iceman fazia? Ele trazia o gelo, e aí ele meio que fazia a função da geladeira, né? Ele trazia o gelo para que nas casas as pessoas conservassem os alimentos. E aí, com a invenção do refrigerador, né, da geladeira, esse trabalho não foi mais necessário. As pessoas passaram a utilizar a geladeira. Um Iceman, um homem do gelo muito famoso,
aparece num filme da Disney e ele tem essa profissão de tirar o gelo das montanhas e levar para a cidade para vender para as pessoas. Uma outra profissão, eu achei essa muito curiosa, é o knock-upper. E como é que eu vou dizer para vocês? Ele era o alarme. Ele era o alarme. Antes da invenção do celular e do reloginho de alarme, as pessoas pagavam alguém para acordá-las de manhã e assim elas não perderem a hora de ir para o trabalho. Então ele era literalmente o alarme das pessoas. Vocês estão vendo essa varinha aí na imagem? Ele batia na janela para acordar a pessoa que tinha pago ele para isso, né, para acordar. Então, antes da criação e da popularização do alarme e do relógio de alarme como nós o conhecemos, o Mechanical Alarm Clock, o alarme mecânico, as pessoas contratavam o knock-upper para servir de alarme, para acordá-las, para que fossem ao trabalho sem se atrasar. Aqui nós temos o lamplighter, ele era o acendedor de lâmpadas. E é exatamente isso que ele fazia. Antes, né, da energia elétrica e das lâmpadas como nós a conhecemos hoje, existia essa profissão, uma pessoa para ligar as lâmpadas. O lamplighter, o acendedor de lâmpadas. E aí ele ia de poste em poste, acendendo manualmente as luzes das ruas. Lamplighter, acendedor de luzes. Nós temos na sequência os log drivers. Eles eram motoristas de troncos. E era isso mesmo que eles faziam. Eles conduziam os troncos pelos rios até o local onde eles iriam ser utilizados. E aí seriam utilizados com o propósito de construção, esses troncos, tá? Então, esses homens trabalhavam nesse transporte dos troncos para os locais onde eles seriam utilizados, log drivers. E com a invenção das estradas e dos meios de transporte, também foi uma profissão que desapareceu. Nossa, essa é uma profissão que eu achei bem diferentona. São os rattlers. Eles eram apanhadores de ratos. Eles juntavam, né, pegavam, como a gente vê na imagem aí, os ratos. E eles levavam para clubes e para lugares onde as pessoas se reuniam, como clubes e bares, esses lugares que as pessoas vão para se entreter. E o que eles faziam com esses ratos? Eles davam para os cachorros brincarem, tá? E aí isso entretia as pessoas nos pubs, que são os bares. E aí era uma profissão que existia real. As pessoas que capturavam ratos na rua para levar para esses lugares para entreter as pessoas. Vejam só como era naquela época, né, há décadas atrás. Aqui nós temos a profissão resurrectionist. São os ressuscitadores, mas eles não faziam isso literalmente. O que acontecia? Com o crescimento das faculdades de medicina, os estudantes precisavam de corpos, né, para estudar nas universidades. E existiam essas pessoas, os ressuscitadores, se é que nós podemos chamá-los assim, que pegavam estes corpos, isso nos anos nas décadas aí, nos séculos de 18 e 19, mais ou menos, né? Então não é recente, é algo bem antigo. As pessoas pegavam os corpos, tá? Então violavam túmulos para vender para as faculdades de medicina. Só que é claro que quando surgiu aí toda a ética médica, essa profissão deixou de existir, porque é algo extremamente errado, né? Mexer nos corpos de quem já morreu aí. Outra profissão é o town crier, e ele tem um nome bem curioso, mas ele não chora, tá? A palavra cry significa chorar, mas neste caso, town crier significa a pessoa que gritava na rua, dando as notícias. Vocês estão vendo na imagem o sino? Então, ele tocava o sino e anunciava grandes acontecimentos. Isso antes da popularização da TV, do rádio, né? O Twitter nem existia nessa época. Aqui a gente tem o gong farmer, e aí antes, né, da criação dos sistemas de saneamento
existiam essas pessoas, os gang farmers, que juntavam todo o lixo das cisternas, tá, gente? Então, eram pessoas que limpavam as privadas mesmo, eles catavam toda aquela sujeira e levavam, faziam a limpeza. Eram, né, os gang farmers. E aí, com o surgimento do saneamento básico, sistemas de esgoto, essa profissão deixou de existir, não era mais necessário. Certo? E aí entramos agora nas profissões modernas. Jobs that didn't exist 10 years ago. Profissões que não existiam há 10 anos atrás. Então, são profissões novas, bem recentes. Certo? Algumas com nomes bem familiares para nós. Nós temos aí App Developer, que são as pessoas que desenvolvem aplicativos, tá? App Developer é um desenvolvedor de aplicativos, então é uma profissão bem recente. Nós temos o Market Research Data Miner, que é aquela pessoa que faz as pesquisas e vê o que está em alta para passar para as empresas o que dá e o que não dá certo. Então, esse é o Market Research Data Miner. Nós temos também uma profissão nova, é o Educational or Admissions Consultants, que são consultores educacionais que orientam pais sobre que tipo de educação ou que tipo de escola colocar os seus filhos. Então, também é uma profissão bem recente. E aí os Millennium Generation Experts, que são experts, né, como o nome diz, experts da geração Millennium, que ajudam também, né, que também são um tipo de consultores, que ajudam grandes companhias aí a entender os seus trabalhadores e com isso aumentar aí a produtividade das empresas. Social Media Manager, que são os gerentes que cuidam da parte de mídia das empresas. E aí a gente sabe que hoje nós vemos anúncios nas redes sociais, na TV, não apenas na TV e no rádio, mas principalmente nas redes sociais. Então é essa pessoa que cuida dessa parte, o Social Media Manager, esse gerente aí de mídia. Chief Listening Officer, e aí esse tem muito a ver com o anterior, né, com o que cuida da parte da mídia social, só que esse é aquele que ouve os dois lados, né? Ouve o que está em alta para passar para o gerente de mídia, para que ele possa produzir também o seu trabalho. Então, esse aí, o Chief Listening Officer, é o que pesquisa e ouve o que está dando mais certo. O Elder Care, que é a pessoa que cuida de idosos, também é algo um pouco novo, né, que faz companhia, que cuida de pessoas idosas. E o User Experience Design. Essa é uma profissão bem interessante, que é a pessoa que experimenta os aplicativos, experimenta os designs para que eles sejam lançados. Ok? Então, na nossa aula de hoje, nós estudamos sobre profissões antigas e profissões recentes. E eu peço para vocês que não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para saber mais, ok, queridos? Então, espero que tenham gostado. Bye, bye e até a próxima.